Inteligência humana, inteligência artificial, mas tem uma inteligência que ainda muita gente não descobriu, que a gente está falando de inteligência comportamental. É através dela que a gente conhece como as pessoas agem, mais do que teorias, atitudes e qualquer coisa. Como teorias e falas, desculpa, atitudes, como que elas agem no dia a dia. E é sobre esse tema que agora eu vou continuar meu papo com a Carol, que ela é uma das fundadoras da Grow, lá de Porto Alegre, para a gente falar um pouquinho como que isso nos ajuda a validar ou tirar aí do nosso feeling, a palavrinha bonitinha, e que ajuda a gente a deixar que as empresas vejam só como, isso é papo de RH, ou isso é papo de psicólogo, mas sim uma pauta de negócio. Carol, bem-vinda de volta. A senhora empoderada dos dados sobre comportamento. Perfeito, maravilha. Isso aí, Léo. A gente precisa conversar sobre essa metodologia que é uma das que pode deixar o RH, sem dúvidas, muito mais estratégico. É a gente, se as pessoas que acreditam que têm um excelente feeling, usem o teu feeling, mas junta ele a dados, por favor, porque vai ser muito mais assertivo. É sobre isso que a gente vai estar conversando. Carol, uma das frases também mais antigas, mais surradas e mais faladas que a gente já ouviu é que a cada 5 demissões, 3 são por questões comportamentais, aquela velha história. A pessoa é contratada pelas hard skills, demitida pelas soft skills, pelo comportamento. Por que isso continua acontecendo mesmo? A gente já falando isso há mais de 10 anos. Exatamente, chocante. Isso ainda acontece porque o RH, algumas áreas de gestão de pessoas, ainda não faz o tema de casa de contratar na base, também pautado em comportamento. A gente segue contratando por hard skill e a gente precisa, em primeiro lugar, contratar por soft skills. E é de fato colocar essa pauta no centro das estratégias e da rotina do RH para uma tomada de decisões mais assertiva, para a contratação e promoção de pessoas. É o que a gente estava olhando há 2 painéis anteriores sobre a redução de turnover a partir do uso de análise de perfil comportamental em 43%. Né? Então, por que a gente ainda está tendo essa tomada de decisões de contratação e promoções pautada em hard skills ou em percepções subjetivas a respeito de competências? Como eu acessei uma pesquisa, ainda bem que ela era de 2022, estamos falando de um gap de 2 anos, num mundo que muda muito rápido, tomara que já tenha mudado mais. Mas é trazendo a consciência do RH de precisar trabalhar com uma ferramenta assertiva de análise de perfil na base, na contratação, mas quando perguntado na prática, o RH revelando que ainda trabalha com pistas sociais e linguagem corporal no momento das entrevistas. Então, assim, quando eu vejo isso, né, esses dados, nossa, tenho vontade de gritar, porque, assim, isso é ignorar toda a entrada da tecnologia na nossa área de RH, agora essa perspectiva de toda a entrada e a era da inteligência artificial e a inserção dela no nosso trabalho em primeiro lugar. Né? Então, a gente não pode ignorar isso, a gente precisa se apropriar de tudo que pode ser um facilitador no levantamento de dados com a nossa curadoria enquanto profissionais qualificados de RH, é óbvio, não é o dado pelo dado, é o dado que faz sentido. Né? E o segundo ponto, para a gente não estar trabalhando na subjetividade, é pelo que a Ju estava falando no bate-papo anterior agora contigo, porque a gente fica à mercê de viés. Né? Todos nós temos uma percepção, a gente vai ter preferências em relação a pessoas ou não, todos nós, enquanto humanos, estamos à mercê do nosso viés inconsciente. E toda vez que a gente fica só à mercê do nosso viés inconsciente, a gente está muito propenso a cometer injustiças com pessoas. Né? Então, esses são os principais motivos. E, de novo, quem precisa envolver os líderes e os CEOs para contratar tecnologias para a área de pessoas, para que se faça muito mais respeitado e eleve o seu lugar de respeito na organização, é o profissional de pessoas. Né? Ele que deve agregar conhecimento, entregar e contar sobre ferramentais, metodologias, enfim, inovação sobre gestão de pessoas que é possível dele estar se utilizando como uma solução. O teu CEO, o teu líder espera isso. Eu estava dizendo para a Ju anteriormente, quanto que esse líder vai querer ouvir os teus dados numa próxima vez? Ele te puxa para o lado quando tu consegue apresentar isso, né? Ele pede por ti. Como é que tu te faz ser pedido pelo gestor que quer, né? E aí, Carol, agora talvez venha o cancelamento. Vamos lá.
a gente falar de acadêmico, a realidade acadêmica, o que está dentro das universidades, faculdades e por aí afora, versus o que acontece no dia a dia das empresas. Por que ainda a formação de profissionais não tem cadeiras de gestão de negócios? Quando a gente vai para cadeiras ditas de exatas, que eu já discordo um pouco dessa visão de humanas e exatas. Se você é de exatas, vai ter que entender de humanas, se você é de humanas, vai ter que entender de números. Se a gente vai para cadeiras ditas de humanas, psicologia, por exemplo, que boa parte dos nossos profissionais de RH vem de psicologia, a gente não tem cadeiras de negócios. Quando a gente vai para exatas, até tem aquela cadeira de gestão, mas nada focado em pessoas. Então, no teu ponto de vista hoje, o que você enxerga? Por que ainda isso está distante? Isso não chegou no universo acadêmico, sendo que é tão gritante essa realidade aqui do lado de fora? Maravilha, vamos ver se agora a gente é cancelado, mas pelo menos a gente está provocando para uma melhoria e para um ganho estratégico na nossa área, que é o nosso grande gol e objetivo. Em primeiro lugar, uma provocação para as instituições de ensino, né? Eu acho que sempre vale, que é exatamente o quanto que uma faculdade de psicologia ou de qualquer formação em RH ou gestão de pessoas pode estar trazendo ainda mais cadeiras, conteúdo, disciplinas relacionadas ao mundo de negócios, ao mundo econômico, ao mundo de business mesmo, sobre a importância da consciência desse profissional. E, claro, o segundo lado é o profissional também ser agente dessa busca. Eu concordo totalmente contigo sobre a saída de exatas e humanas. Claro, tu pode ter uma preferência, mas é importante tu saber que tu vai precisar entender de tudo, de um lado ou de outro, pelo menos um pouco, né? Então, existe também, né, eu faço a provocação das instituições para poder entregar um pouco mais desse olhar de business e do mundo do mercado, de segmentações de negócio também, de planilhas, de números, né, para profissionais que vão atuar em RH. Mas, sobretudo, eu não sei se as formações precisam dar conta de tudo, sabe, Léo? É uma ponderação também que eu faço. E se conseguem dar conta de tudo, porque às vezes é um estudo tão aprofundado sobre pessoas, que é um know-how que a gente precisa ter. Então, fica essa provocação para colocarem cada vez mais, mas mais ainda no profissional de RH. Ou seja, está posto que ele não encontrou na formação dele isso, ele precisa ter a consciência que ele precisa buscar um recurso de estudo sobre isso. Né? Ele precisa estar em alguns clubes de negócios ou encontrando a forma dele que ele gosta de estudar sobre gestão, aprendendo mais sobre economia, entendendo mais sobre a segmentação do teu negócio, principalmente, sabendo quem são os principais concorrentes, que números esse CEO quer atingir, como que eu sou um grande auxiliar para chegar nesses números, me coloco nessa cadeira, principalmente. Como, né, eu gosto de falar de intraempreendedorismo do profissional de RH, que se faz muito necessário. É como quando eu fui empreender. Eu sou psicóloga, sou uma especialista em gestão comportamental. A partir do momento que eu fundei a Grow, se fez necessário que eu aprendesse uma série de questões como gestão de negócios, como implementar um time comercial, né, como fazer uma gestão financeira de maneira eficaz, enfim, uma série de aprendizagens que não vieram na fundamentação do meu negócio e no que me moveu a abrir isso. Da mesma forma do empreendedorismo externo, o intraempreendedorismo dentro das organizações, por parte dos profissionais de RH, precisa acontecer. E ele fazer essa busca, né? E a gente está vivendo uma era que está todo mundo focado na IA, inteligência artificial, mas é importante que a gente entenda e saiba usá-la. Mas a inteligência comportamental também fala do presente, do que a gente precisa entender das pessoas agora, que vão construir o futuro. E essa inteligência pode nos empoderar diante da gestão das empresas, trazendo análise de dados, olhando como o próximo líder, quem vai ser? Será que ele quer? Será que ele tem o perfil? Será que é a melhor pessoa para aquela posição? Ou eu preciso buscar fora? Eu consigo olhar para dentro e olhar para fora. Eu consigo ser realmente o estratégico que todo mundo pede. Então, no seu ponto de vista, como que essa inteligência comportamental dá mais poderes para o RH perante a gestão na hora de sentar na mesa? Maravilha. Eu vou te responder essa pergunta com alguns mini cases que eu vou contar para vocês, uns tapezinhos de cases que eles respondem muito bem como que dá para ser estratégico. Um case, por exemplo, uma empresa de mais gigante, de segmentação de telecom e afins,
em que o CEO estava com o seguinte desafio, sendo demandado pelo board dele, de precisar que os líderes embarcassem com ele na transformação de inovação que a empresa precisava fazer e se reinventar. E o discurso dele era, eu não consigo trazer eles comigo, eu estou com muita dificuldade. A gente foi primeiro olhar quem era esse time, né? Perguntou para ele, para esse CEO, o que tu espera em termos comportamentais do teu time de líderes? Ele fez um desenho comportamental. Vamos conhecer teu time então. A gente mapeia, o desenho é o oposto do que ele tem de expectativa e entende como crucial para o negócio. Então, quando a gente traz essa luz para esse CEO e ajuda ele a entender por que essas pessoas estão com um pouco mais de dificuldade, que provavelmente são excelentes técnicos e bons profissionais também, isso obviamente não quer dizer que a gente vai mexer necessariamente nessas cadeiras, mas que a gente vai tomar ações estratégicas de desenvolvimento para aqueles que fizerem mais sentido, ou saber que perfil, principalmente, eu pretendo contratar para as próximas contratações, quais eventualmente eu vou levar para uma liderança extremamente técnica. Isso norteia ações estratégicas junto a esse CEO, além de trazer respostas para ele. Um outro case semelhante, por exemplo, é uma empresa de logística que tinha um objetivo muito grande da redução de acidentes e multas. Então, a gente fez, eles fizeram um estudo, né? Quem está à frente, de novo, né? Precisa de uma redução de acidentes e multas, a gente tem que, de novo, olhar para pessoas, como quase sempre. Então, a gente foi olhar para um descritivo de um perfil de direção defensiva e quais eram os respectivos descritivos comportamentais disso. E realmente se verificou que os motoristas que tinham mais índices de multas e acidentes eram os que não tinham compatibilidade com esse perfil. Isso é entregar estratégia para que, na base, a gente possa estar contratando esses motoristas com o perfil de direção defensiva que se espere, para essa redução de custo e de acidente, né? E também vai perder aqui a linha. Mas é também para que, além disso, eu ia dizer para os motoristas que a gente blinda a vida deles ou eventuais danos, entende? Então a gente traz solução no sentido de custos para essa organização, que é o que esse CEO está pedindo e esse RH consegue atender, e blinda esse profissional para uma proteção de vida ou de danos futuros, né? E quando tu contrata certo, menos tu precisa investir, gastar, né? Na verdade, é investimento em desenvolvimento, sem nunca matar o lifelong learning, que ele é óbvio, ele sempre precisa acontecer, mas pensando em estratégia mesmo, sabe, Léo? Então, quando a gente consegue ser estratégico nesse sentido. E por aí afora, tem milhares de exemplos, como benchmarks de times comerciais, né? Quando a gente faz estudo de benchmarking daqueles que mais performam e consegue contratar com o perfil exato e adequado em relação àqueles que mais performam para esta organização, a chance de acerto é muito maior. O quanto de valor tu consegue entregar ao negócio quando tu entrega um time que tem potencial real para atingimento de metas, né, e de resultados através de uma análise preditiva comportamental. Então, acho que esses exemplos tornam bem claro, assim, de maneira muito sintética, né, que o nosso tempo é curto aqui, e eu quero respeitar ele, mas para poder mostrar, poxa, isso é estratégia, isso é de fato entregar soluções para uma diretoria ou para um CEO, enfim, ou para uma liderança que tu precisa estar de braço dado e atender ou pensar em estratégias junto enquanto profissional de gestão de pessoas. E aí, Carol, acho que é o ponto que eu falei um pouquinho com a Ju também anteriormente, de você ser chamado para a mesa, que as pessoas queiram você na mesa, porque você está trazendo dados que ajudam elas a tomar as melhores decisões. E aí é o próximo ponto que eu quero bater com você, que é a inteligência comportamental empodera o RH, mas ela não deve estar somente no RH. A gente precisa explicar como ela funciona para que os líderes também saibam o poder que isso dá para eles preverem e para fazer a gestão de pessoas também menos no feeling, menos na percepção, trazendo aí os dados para que o feedback seja mais conciso, mais real com as pessoas e também para você traçar a linha de carreira e tudo mais. Então, é uma inteligência que pode residir no RH, mas não apenas seja exclusividade, que esteja apenas no RH. A gente precisa tornar isso cultura, parte da empresa como um todo, né? Sem dúvidas. Ele pode ser como ponto de partida, né, esse conhecimento como fonte de entrega de aprendizagem para o restante da organização. Porque é o RH que precisa educar líderes e levar esse conhecimento a outros líderes. Quem, em princípio, domina sobre gente é a gente.
né? Em Uhum. princípio, acredito que a gente tem know-how enquanto profissionais que trabalham todos os dias, estudam todos os dias sobre, né, o humano, sobre pessoas e sobre performance de pessoas, bem-estar e felicidade no trabalho versus resultados. A gente deve entregar esse know-how, essas metodologias, esse ferramental para os líderes, porque assim, uma boa porta de entrada que a gente pode estar se utilizando é porque assim, vocês podem ter certeza, o líder sabe a importância de pessoas, isso já está posto, né? Ele conhece sobre isso, precisam de pessoas, e tudo é feito de pessoas, enfim. Ele muitas vezes só não sabe bem o que fazer e como fazer. E o quanto que a gente pode, enquanto RH, estar educando, ajudando, ensinando, apresentando novas tecnologias, ferramental e metodologias que, de fato, agreguem valor à gestão desse líder. Acho que esse é o nosso grande desafio, porque sim, é de responsabilidade do líder aprender sobre isso também, né? Que não adianta o líder ser de exatas, né, Léo, que tu trouxe. Uhum. Se tu é líder em primeiro lugar, tu vai precisar conhecer de pessoas e de humanas e aprofundar um pouco nisso, mas o quanto que a gente, enquanto profissional, essa é a provocação, pode estar ajudando e mostrando e educando isso, essas questões para ele, né? Para toda uma diretoria ou para lideranças, enfim, que sejam pares. Comunicar sobre o que você está fazendo. Você está usando uma solução de inteligência comportamental, por quê? Respondendo Isso. aquelas perguntas para as pessoas. O que eu ganho, o que eu Uhum. deixo de perder. E eu vou provocar de novo. Vamos falar de resultados numéricos. Aí vai melhorar a reputação da empresa, vai melhorar employer branding, vai melhorar. Tá. Final da história, o quanto que isso gera impacto no negócio, o quanto que eu consigo prever algumas coisas, alguns comportamentos, consigo desenhar estratégias para que agora, quando, por exemplo, está rolando o planejamento estratégico da empresa, eles queiram você na mesa para falar dados de gente, do que aconteceu, Uhum. não só de turnover, rotatividade, mas quantas pessoas foram promovidas, vamos crescer ano que vem, eu vou precisar de quantos novos líderes, quanto tempo eu demoro para formar novos líderes, ou eu vou buscar todos no mercado que custa mais caro. Então, é nesse Uhum. sentido que eu quero provocar vocês. Então, Carol, quero te agradecer demais pelo papo, reforçar que você é uma das minhas referências quando eu falo de RH, desde lá de 2019, quando eu nem ia para frente das câmeras ou produzia conteúdo sobre. Então, obrigado, que você tenha uma ótima semana. Quem quiser saber um pouco mais disso, já clica aí e conheça um pouquinho mais da Grow para saber que, além de análise comportamental, tem uma série de coisas que eles aprontam lá para Porto Alegre. Obrigado, Carol. Obrigada, Léo. Até mais. Bom evento. Até mais. Tchau, tchau. Pessoal, a gente volta já já com conteúdo que tem uma disputa. Peraí. Tem gente que fala que RH é DP, tem gente que fala que RH não é DP, que são mundos separados, que RH que DP é do financeiro, que não é. Para isso, eu trouxe duas especialistas que falam bastante sobre esse tema e de uma forma bem simples, que elas vão trazer alguns insights poderosos para você, tanto do RH quanto do DP, abrir aquela gaveta. Não, pera, não tem mais gavetão de papel no DP. Abrir os seus arquivos e olhar alguns dados muito mais para dentro de casa do que para fora. Então, daqui a pouquinho vai rolar um comercial e eu volto com as meninas aqui. Até mais, pessoal.